Ok? Ok, vamos continuar nossa aula 3, agora iniciando o bloco 3, beleza? Bom, o bloco 3 é um bloco interessante porque a gente tem que continuar falando dos princípios do LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Só que nós não podemos extrapolar, aliás, nós não, eu não posso extrapolar tanto tempo, porque senão fica muito grande a conversa e aí acaba sendo cansativo demais. Enfim, às vezes em que eu extrapolar o tempo é porque para não perder o raciocínio ali do momento. Né? Eu estava falando do princípio da impessoalidade, dos 3 aspectos do princípio da impessoalidade, e ali se eu parasse o vídeo ali, eu ia perder todo o raciocínio exposto. Tá? Então é o seguinte, princípio da legalidade a gente já falou, tranquilo, né? O administrador não pode... eu queria alertá-los o seguinte, toda vez que você estiver estudando aqui o nosso material, você sempre tem em vista esse índice aqui, tá? Ó. Porque o índice é a visão panorâmica de todo o conhecimento que você está agregando para o seu intelecto, tá bom? Então, sempre estude, mas sempre olhe para o índice. Por exemplo, quando você olha para o índice, você organiza a informação no seu cérebro. Quando você estuda o princípio da legalidade, você sabe que você não está estudando a acessibilidade aos brasileiros. Quando você estuda o princípio da impessoalidade, você sabe que você não está estudando o princípio da eficiência. Então, você consegue estruturar isso na sua cabeça. Então, sempre quando você for estudar alguma matéria, olhe o índice frequentemente para você estruturar aos poucos o conhecimento científico, acadêmico e técnico no seu intelecto, tá bom? Que isso melhora na hora de responder as questões e diminui o tempo para você passar no concurso público. Beleza, então? Ok. Então, princípio da impessoalidade se divide em 3, né? Aliás, eu vou ter até que atualizar aqui, ó. Eu mudei aqui, ó, beleza. O princípio da impessoalidade ele se divide em 3, teoria do órgão, vedação ao nepotismo, vedação a represálias. Aí no caso do nepotismo, existem 2 exceções, né? Parente colateral até o 4º grau não se sujeita ao nepotismo, porque a súmula vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal diz que é só até o 3º grau. E o cargo político não se sujeita ao nepotismo, porque o cargo político é um cargo de confiança, cujo exercício desse cargo relaciona-se a mudanças diretas, causam mudanças diretas na política do país. Tá bom? Beleza. Então, princípio da legalidade, princípio da impessoalidade, tranquilo. Agora vamos falar do princípio da moralidade. Depois do princípio da publicidade, depois do princípio da eficiência. E no final vamos falar de 2 princípios importantes também, tá? Beleza. Então, o princípio da moralidade. O princípio da moralidade, doutores, ele é um princípio bastante, assim, difícil de você compreender o real significado dele. Porque o princípio da moralidade tem a ver com comportamentos, padrões éticos, né? Tem a ver com padrões de conduta do homem médio. Padrões de conduta do homem médio. Ou seja, tem a ver com condutas éticas. Quer ver um exemplo? Se eu falo para você que João é um servidor público e ele solicitou R$1.000 para não aplicar uma multa de trânsito de R$3.000 porque o infrator estava embriagado, dirigindo o veículo embriagado, você obviamente vai falar, isso é imoral, é imoral. E realmente é imoral, porque de acordo com os padrões éticos estabelecidos pela sociedade, corrupção passiva, solicitar dinheiro para fazer ou não fazer alguma coisa que é da competência do agente público, isso é imoral e, além de ser imoral, é ilegal porque é contra a lei. Né? É contra a lei. E, inclusive, é crime previsto no Código Penal. Beleza? Tranquilo, corrupção passiva é crime. Então, assim, o princípio da moralidade, ele preza no sentido de que o administrador pratique condutas que estejam
de acordo com padrões éticos de conduta, tá? Corrupção passiva não está de acordo com os padrões éticos de conduta. Beleza. Quer ver um outro exemplo? Servidor público que todo dia vai trabalhar embriagado. Ir trabalhar todo dia embriagado não está de acordo com os padrões éticos de conduta, com a nobreza que é o poder público, tá? Então, assim, pelo menos teoricamente, né? Em teoria, o poder público, o serviço público, é algo nobre. Então, se você é um servidor público e todo dia você vai trabalhar embriagado, que quando você fala, vem aquele cheiro de álcool e aquele cheiro de aquela cara de ressaca, aquela carga negativa da ressaca, isso não está de acordo com os padrões éticos de conduta, tá bom? Assim também como não está de acordo, a corrupção passiva não está de acordo com os padrões éticos de conduta. O princípio da moralidade é isso: se comportar em conformidade com os padrões éticos de conduta estabelecidos pela sociedade e pela própria administração pública, pelas próprias normas de direito administrativo. Beleza? Tranquilo. Muitas das vezes, doutores, a moralidade administrativa não está escrita na lei, né? As condutas de padrões éticos não estão previstas na lei, tá? Por isso que é um princípio difícil de você trazer exemplos concretos, tá? Mas enfim, espero que você tenha entendido o princípio da moralidade, tá? O princípio da moralidade, ele cai na prova, tá? Beleza. Princípio da publicidade. Princípio da publicidade. O princípio da publicidade, ele é um princípio segundo o qual todos os atos administrativos, todos os atos praticados pela administração pública, todos eles, são atos públicos, tá bom? Ou seja, todo mundo pode conhecer do conteúdo daquele ato. Todo mundo pode saber o teor daquele ato. Não são atos sigilosos, tá bom? Então, isso é o princípio da publicidade. O princípio da publicidade indica que todos os atos públicos indica que todos os atos administrativos, né, todos os atos praticados em nome do poder público são atos públicos. Por isso, são acessíveis a todos. Todos podem saber o que a administração está praticando aí na sociedade, tá bom? Beleza. Então, além disso, eu posso dizer que o princípio da publicidade ele tem duas funções básicas. A primeira função do princípio da impessoalidade é permitir o controle da administração pelo povo. Então, por exemplo, vamos supor que João tenha 30 dias de férias. Aí João pede 30 dias de férias, mas a administração faz o quê? A administração concede 90 dias de férias. Doutores, como é que o povo vai saber que a administração concedeu 90 dias de férias para João se o ato for sigiloso, se o ato não for de acesso público? Como é que o povo vai saber que a administração está cometendo uma irregularidade, que deveria conceder 30, mas concedeu 90 dias de férias? Bom, a única forma de o povo saber essas informações é pelo princípio da publicidade, né? Então, a administração pública é obrigada a publicar os seus atos no Diário Oficial. Simples assim. Tá? Então, quando a administração pública vai conceder férias para um servidor, tem que praticar um ato administrativo e tem que publicar esse ato no Diário Oficial,
Porque no Diário Oficial qualquer pessoa do povo pode acessar o conteúdo daquele ato. Então a pessoa pode abrir o Diário Oficial do Estado, por exemplo, e verificar, tá, aqui ó, o servidor fulano de tal, foi concedido 30 dias de férias para ele do dia tal até o dia tal. Simples assim, doutores. Belezinha? Ok, então. Exemplo. Eu coloquei um exemplo aqui no nosso material. O povo pode consultar a remuneração do assistente judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas pela internet para saber se está sendo respeitado o teto constitucional. Ok? Então, lá na frente a gente vai aprender o inciso 11 do artigo 37 da Constituição. Né? Nós ainda estamos no artigo 37 caput. Beleza, mas lá na frente a gente vai chegar no inciso 11. O inciso 11 fala do teto constitucional. O teto constitucional do serviço público é o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Né? Então, hoje, o ministro do Supremo Tribunal Federal está ganhando 39 mil e uns quebradinhos, né? 39.200 e poucos reais. Né? 39 mil e pouco. Beleza. No Brasil, nenhum servidor público que participa da administração pública, nenhum servidor público pode ganhar mais do que 39 mil e poucos, porque o subsídio do ministro do Supremo, ele serve de parâmetro para o teto constitucional do serviço público. Então, ninguém pode ganhar mais do que o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, se o tribunal nomeia um assistente judiciário, né? O cara passa no concurso, o cara faz um concurso, passa no concurso e aí o tribunal nomeia ele para ocupar o cargo de assistente judiciário. Beleza. Aí o tribunal, vamos supor, tem que pagar 7.500 por mês. Pagando 7.500 por mês. Só que tem um mês, tipo assim, tem vários meses que o tribunal resolve pagar 60 mil reais para o assistente judiciário. Como é que o povo vai saber que o tribunal está pagando ou não os 60 mil reais para o servidor? Ou seja, como é que o servidor vai saber, como é que o povo vai saber se o tribunal está respeitando a regra do teto constitucional ou não está respeitando a regra do teto constitucional? Bom, o povo vai saber consultando o Diário Oficial. E por isso que a função do princípio da publicidade é permitir que o povo controle os atos da administração pública. Faça uma fiscalização para saber se a administração pública está respeitando as regras do direito ou não. Beleza? Então, essa é uma das funções do princípio da publicidade. Beleza? Tranquilo. Só que o princípio da publicidade também tem uma segunda função. A segunda função do princípio da publicidade é uma função no sentido de que o ato administrativo ele só vai ter eficácia, só vai poder produzir os seus efeitos se ele for publicado no Diário Oficial. Beleza? Então, se o ato administrativo não for publicado no Diário Oficial, ele não tem eficácia jurídica. Ele não pode produzir os seus efeitos. Os seus efeitos não estão sendo produzidos no mundo jurídico. Então, exemplo. Vou citar um exemplo que fica bem mais fácil. Eu até coloquei o exemplo aqui no material. Ó. João ocupa o cargo de assistente judiciário do tribunal. Beleza. E João pede férias de 5 dias para o tribunal. Beleza. O tribunal nega o pedido de férias, né? Não aceita o pedido de férias. Porque, por exemplo, no Tribunal do Amazonas, existem normas que falam que o servidor só pode tirar no mínimo 10 dias, não pode tirar 5. Ele pode tirar 10, 10 e 10. Ele não pode tirar 5 dias de férias. Tá? Pode tirar 15, 15, 10, 10, mas não pode tirar 5. Tá bom? Beleza. Então, o tribunal nega o pedido falando, olha, você não pode tirar 5, você tem que tirar no mínimo 10. Beleza. Só que o tribunal ele não concede as férias e ele não publica o ato que indeferiu, né, o ato indeferitório, o ato que indeferiu as férias, o ato que negou as férias, não publica o ato no Diário Oficial. Não respeitou o princípio da publicidade. Então, perceba aqui, nesse caso, o ato administrativo ele é válido porque ele está de acordo com a lei, ele está de acordo com as normas jurídicas, né? As normas jurídicas dizem que tem que tirar no mínimo 10 e o servidor queria tirar 5, então o tribunal deveria mesmo negar, não poderia aceitar esse pedido de 5 dias. Beleza. Então, o ato administrativo é válido. Por quê?
porque ele está de acordo com as normas jurídicas. Ok. E o ato administrativo ele é existente, porque, de fato, o presidente do tribunal assinou um papel e esse papel existe. Né? Ele assinou o papel, imprimiu o ato falando que vai negar, falando que está negando as férias de 5 dias e assinou. É um ato existente, doutores. Tá bom? É um ato existente. Então, é um ato que existe, é um ato que é válido. Agora eu te pergunto, é um ato que está produzindo efeito? É um ato que tem eficácia jurídica? Não, não é, porque não foi publicado no diário. Beleza? Então, perceba que o princípio da publicidade também é visto como condição de eficácia dos atos administrativos. Se não for publicado o ato no diário, o ato, embora seja válido, embora seja existente, não tem eficácia. Ou seja, não tem aplicação nenhuma. Tá? Então, nesse meu exemplo, as férias de 5 dias de João, o ato que indeferiu essas férias não pode ser aplicado para João, porque ainda não foi publicado. Okay? Beleza? É mais ou menos isso. Tranquilo, então. Vamos agora para 2 exceções. Na verdade, tem várias exceções, tá bom? O princípio da publicidade tem várias exceções, tá? Primeira exceção, segurança do Estado, interesse público. Então, se todos os atos são públicos, significa que eu tenho que publicar todos esses atos no Diário Oficial. Beleza. Agora, se a segurança do Estado, o interesse público, exigir o sigilo, aí eu não posso publicar no diário. Simples assim, tá bom? Eu não posso publicar no diário. Ou então, se a segurança da sociedade, o interesse social, exigir que seja preservado o sigilo do ato administrativo, beleza, aí eu não vou publicar o ato no Diário Oficial. Tranquilo? Então, existem exceções, segurança do Estado, segurança da sociedade, em que não se observará o princípio da publicidade. Então, o princípio da publicidade não é absoluto, o princípio da publicidade ele é relativo. Em algumas situações, não é necessário publicar o ato no diário, tá bom? Tranquilo? Beleza. Temos outras exceções, ó. Ação de impugnação de mandato. Né? A ação de impugnação de mandato é aquela ação que está prevista na Constituição Federal, quando, por exemplo, assim, vamos supor, o presidente da República foi eleito, a presidente da República ou o presidente da República foi eleito, mas ele foi eleito com compra de votos. Então vamos impugnar o mandato dele. Beleza, vamos impugnar. Só que a ação de impugnação de mandato tem que correr em sigilo, porque para não prejudicar aí a conduta da pessoa que foi eleita. Tá ok? Beleza, então? Tranquilo. E temos outros casos previstos em lei. Em que não será obrigatória a publicidade do ato administrativo. Seria o caso, por exemplo, do casamento, da união estável, do divórcio, dos alimentos, da guarda, da filiação, previstas no artigo 1892 do Código de Processo Civil. Outro exemplo, intimidade da pessoa. De acordo com o artigo 1893 do Código de Processo Civil, a intimidade da pessoa, ela permite que o ato não seja público. Tá bom? Beleza. Quer ver um exemplo? Vamos supor que uma servidora pública esteja trabalhando na repartição pública lá no tribunal. Aí entra um bandido lá dentro do tribunal, sei lá, e acaba praticando ato libidinoso contra essa servidora. E aí tudo isso é registrado em câmera, em filme. A câmera filmou tudo, registrou tudo. O tribunal pode divulgar essas informações no diário? Pode divulgar o vídeo de ato libidinoso, o vídeo de estupro contra essa servidora na internet? Não pode, doutor. É a intimidade do servidor, tá bom? É a intimidade da servidora. Não se pode prejudicar
a intimidade da servidora com base no princípio da publicidade, tá beleza? Então, assim, só para finalizar, nosso tempo já está esgotado, existem algumas exceções nas quais não é necessário observar o princípio da publicidade, não é necessário publicar o ato no diário, tá bom? Segurança do Estado, interesse público, exemplo que eu coloquei no material. Tornar públicos segredos da segurança do presidente da Câmara dos Deputados Federais, ou presidente do Senado Federal, ou presidente da República, permitindo que assassinos tenham facilidade para tirar a vida desses agentes públicos. Né? Se o presidente da República morre, isso vai causar uma grande insegurança para o Estado. Se o presidente da Câmara dos Deputados Federais morre, ou o presidente do Senado Federal morre, por assassinato, isso causará uma grande insegurança para o Estado. Isso prejudica bastante o interesse público. Vai ter que fazer uma outra eleição, não sei o que, e o vice-presidente, não sei o que. Então, envolve muitos prejuízos para o Estado. Então, assim, eu não posso tornar públicos os atos relativos a como funciona a segurança particular, a segurança profissional dos presidentes dos poderes, né, do Poder Executivo, Poder Judiciário, Poder Legislativo, tá bom? Não posso, isso aí é questão de segurança do Estado, segurança nacional, isso aí é questão de segurança nacional, segurança do Estado, questão de interesse público, beleza? Outra coisa, segurança da sociedade. A segurança da sociedade ou o interesse social também são exceções ao princípio da publicidade. Exemplo, coloquei o exemplo material, ó. Publicar no Diário Oficial segredos de segurança das usinas nucleares de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro tem uma usina nuclear lá no Rio de Janeiro, né, que produz energia com base em elementos nucleares, tá bom? Se eu não me engano, tem 3 reatores nucleares lá naquela usina. Beleza. Se eu publico os segredos de segurança das usinas nucleares de Angra dos Reis, por exemplo, que existem aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, contribuindo para que terroristas consigam explodir as usinas e ferir milhares de pessoas das proximidades, se eu publico esses segredos de segurança aí, como é que faz para entrar dentro dessa usina, ter acesso aos locais secretos, aos locais sigilosos, se eu publico isso no Diário Oficial, o que vai acontecer? Os terroristas vão pegar essas informações e podem prejudicar toda a sociedade, explodindo a usina, causando prejuízo para várias pessoas, tá? Matando pessoas, enfim, etc, etc, né? Então, a segurança da sociedade pode impedir a publicidade dos atos. Então, a segurança da sociedade é uma exceção ao princípio da publicidade, tá bom? Ação de impugnação de mandato também é uma exceção ao princípio da publicidade, que está, inclusive, previsto no artigo 14, parágrafo 11 da Constituição Federal. Tá? A segurança da sociedade está prevista no artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal e no artigo 189, inciso 1 do Código de Processo Civil. E aqui a segurança do Estado também está prevista no artigo 5º, inciso 33 da Constituição e no artigo 189, inciso 1 do Código de Processo Civil. Então, essas exceções estão previstas na lei, tá bom? Estão previstas nas normas jurídicas. Ok? Aí temos outras exceções, temos várias exceções, tá, doutores? Temos várias exceções mesmo. Por exemplo, no Código de Processo Civil, no artigo 189, tem inúmeras exceções lá. Por exemplo, casamento, união estável, divórcio, alimentos, guarda, filiação. Essas matérias, elas permitem que o princípio da publicidade não seja respeitado, ou seja, permitem que não seja publicado no diário o ato administrativo que fala do casamento, união estável, divórcio, alimentos, guarda ou filiação. Então, por exemplo, o servidor, ele é casado e o seu cônjuge é o dependente dele lá no tribunal. Ele vamos supor, João, ele é funcionário do tribunal e a sua esposa é dependente dele lá para fins tributários e para fins previdenciários e está registrada lá nos assentamentos funcionais do servidor no tribunal. Beleza. Aí o João se divorcia da sua esposa. Beleza. Aí ele faz um pedido para o tribunal falando, eu me divorciei e eu não quero mais que essa mulher seja minha dependente. Beleza.
Pode, tranquilo, sem problema nenhum. O tribunal vai retirar a mulher como dependente dele, lá para fins tributários e para fins previdenciários. Beleza. O que acontece? Esse servidor, doutores, aliás, esse ato que retira a mulher como dependente dele não precisa ser publicado no diário. Porque se você publica no diário, você vai estar falando que o João se divorciou. E a população não precisa saber que João se divorciou. Porque aquilo ali é uma matéria de sigilo, é uma matéria de segredo de justiça. Tá bom? A mesma coisa para união estável, né, de solução de união estável, alimentos, guarda, filiação, tem vários outros assuntos, tá? É o caso também da intimidade, tá? A intimidade lá do exemplo que eu citei. Beleza? Então, eu vou finalizar aqui o princípio da publicidade, tá bom? Então, só para recapitular, já estudamos o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade e o princípio da publicidade. Vou finalizar agora e daqui a pouco a gente volta para falar do princípio da eficiência e tentar falar do princípio da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público. Tá bom? Belezinha? Então daqui a pouco a gente volta. Até logo, até mais.